A paz, Gabi. A paz, Gabi. Douglas. Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não faz acepção, Isaac era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar, a concubina, só serviu pra gerar. Um dia Abraão pegou água e pão e disse: vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou o filho no deserto, entrou, seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou pro filho e disse: vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver, mas ele não morreu, ele não morreu. O menino A paz, irmã Rosa. Paz, irmã Deus Rosa. abençoe. Deus abençoe. deserto, um milagre aconteceu, uma fonte nasceu. Deus de Jacó é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra desaparecer. Já vou ficar caindo. Deixa assim mesmo. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra desaparecer. A paz do Senhor, Monique. A paz, Monique. A paz, Tamires. Tá. A paz, irmã Marlene, Vinícius. A paz, irmão José Carlos, Cristina. Deus abençoe a vida de vocês. Graças e paz a todos aí na casa. Amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não faz acepção, Isaac era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar, a concubina, só serviu pra gerar. Um dia Abraão pegou água e pão e disse: vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou o filho no deserto, entrou, seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe Graça e paz, meu irmão. disse: vamos Hoje Agar se afastou iremos dele não ver. dar seguimento, né? Na mensagem, conforme eu havia falado, né?
Começamos com Abraão. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Isaac, o filho da promessa, né? Além disso, né? Nós estamos no mês de novembro, mês do Novembro Azul, né? Novembro Azul, no caso, seria o mês que é voltado até mesmo para os homens, em relação ao tratamento, né? De ir ao médico, ver se tudo está bem, né? Muitas pessoas não sabem, né? Mas hoje em dia a doença que mais mata, né? Primeiro é o coração e depois é o câncer, né? Então, mês passado foi Outubro Rosa, esse mês é Novembro Azul, né? E dentro disso, né, a Igreja Cristã Filadélfia quer trazer uma palavra, até mesmo voltada para as pessoas, homens, né, e até mesmo mulheres, para se prevenir contra essa doença, né, que nós sabemos que leva à morte milhares e milhares de pessoas. E as mensagens que nós vamos trazer no mês de novembro, né, é nesse intuito, até mesmo de alertar os irmãos, os ouvintes que a qual está nos acompanhando. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos que estão entrando aí, né? Tem muitos que não passa assim a visualização para nós, mas a paz do Senhor para todos. Deus abençoe a vida de cada um, cada família representada, né? Então, mais uma vez começando uma live, né, da Igreja Cristã Filadélfia, né, para dando seguimento, né, à nossa live. Vamos começar agora com o culto o culto, né, a oração de confissão, seguida com a introdutória. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, estamos aqui, Pai querido, diante de Ti, Pai. Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, me perdoar, Glória Pai querido, pelas coisas que eu fiz, Pai querido, e o Senhor não se alegrou. Pai querido, toma também a vida dos meus irmãos que estão agora neste momento confessando a Ti, Pai querido. Toma, Pai querido, cada um, Pai querido. Vai perdoando, Pai querido. O Senhor fala que devemos confessar com nossos próprios lábios, Pai querido. Meu Deus. Para que o Senhor possa estar perdoando, Pai. Então possa, Senhor Jesus, limpar os nossos corações para que a gente possa assistir o seu culto, Pai. Cultuar a Ti, Pai querido. Que a gente venha receber essa palavra, Pai. A palavra de Isaac, Senhor Jesus. Receber, que fique nos nossos corações. Que venha a gente tirar proveito, Pai querido. Que venha nos ensinar como devemos fazer e o que não devemos fazer, Pai querido. Que seja tudo agradável aos Teus olhos, Pai querido. Pai querido, venha abençoar, Pai querido, dando uma noite tranquila, Senhor Jesus. Que venha, Pai querido, o Teu povo tirar esse tempo, dizimar, Pai querido, o seu tempo para estar louvando a Deus, para estar cultuando a Ti, Senhor Jesus. É tão pouco, Pai, diante daquilo tudo que o Senhor vem fazendo para nós no nosso dia a dia, Pai querido. O fôlego de vida, Pai querido. A promessa, Pai querido, que o Senhor quer passar para nós e muitas vezes, Pai querido, a gente deixa para depois, Pai. Meu Deus. Então, Senhor Jesus, toca no coração, Pai querido, dos Teus filhos, para estar aqui agora, neste momento, Pai, te cultuando, te dizimando, Pai querido, com seu tempo, Pai, para escutar, Pai querido, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 Eu queria estar lendo aqui com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, Gênesis 26, do 1 ao 6. Gênesis 26, do 1 ao 6. Aguardar um minutinho para os irmãos acharem. Amém? Amém. Que diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida,
nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Amém? Amém. Conforme nós estávamos falando, né? No domingo mesmo, né? O que aconteceu? Nós começamos até mesmo a trazer uma palavra, né? Voltada aos homens, né? Homens que a qual fizeram histórias, né? Homens que a qual hoje, né, nós podemos seguir como exemplo. E eu havia até comentado que esse mês de novembro nós vamos pregar de Abraão até chegar em Jesus. Eu falei que na pregação passada, né, que foi através de Abraão que veio o Redentor, que veio o Cristo para morrer na cruz e nos salvar. E agora, na noite desse dia, eu quero falar sobre o filho de Abraão. Eu quero falar sobre Isaque. Eu até na pregação passada comentei algo sobre Isaque, né? Mas hoje eu quero me aprofundar um pouco mais em relação a Isaque. Quem foi Isaque? Né? Algumas coisas que Isaque fez e que agradou aos olhos do Senhor, né? Quando falamos de Isaque, a primeira coisa que vem à nossa mente Isaque foi um homem obediente, um homem submisso a Deus e um homem que teve fé em Deus. Conforme o seu pai Abraão, né, muitos, creio que todos que estão nos ouvindo sabem, que Abraão foi intitulado como pai na fé. O homem que a qual, no caso, expressou a maior fé até nos dias de hoje, né? E algo que trouxe como exemplo para nós, termos a fé de Abraão. Muitas vezes, de repente, nós não iremos conseguir ter a mesma fé que Abraão teve, mas que nós venhamos, né, se espelhar na fé que Abraão teve e que nós venhamos ter essa fé em nossa vida. E algo que me chama grande atenção foi que quando em Gênesis, nós lemos essa passagem de Gênesis 26, do 1 ao 6, está falando sobre um período difícil que o povo, né, que Isaque passou. Na realidade, Isaque teve uma grande dificuldade nesse período. Isaque teve problemas, teve dificuldades, como eu e você temos no nosso dia a dia. Uma das coisas que me chamou a atenção em relação a Isaque. Isaque foi um homem que não desanimou diante das dificuldades. A palavra de Deus nos mostra que nesse período estava existindo, né, o povo estava passando, não só Isaque, mas quanto o povo que a qual era ali próximo, né, estava passando por um período de fome, um período de seca, né? Na realidade, não chovia, né? Os poços que tinham estavam secos. Creio eu também que os rios, né, existentes também havia secado. E eles estavam passando por uma dificuldade até mesmo de alimentação.
E Isaac, quando ele viu essa situação, ele pensou até mesmo de fazer como muito aconteceu com Isaac. Quando ele pensou até mesmo de ir ao Egito, Deus do céu veio e falou com Isaac. Falou com Isaac da mesma forma que falava com seu pai Abraão. Deus falou para Isaac: Isaac, eu quero que você siga os mesmos mandamentos da forma com que seu pai Abraão seguiu. Deus relatou para Isaac que Abraão, na realidade, ele seguiu os mandamentos, ele foi fiel a Deus, e Deus deu a Abraão muitos bens, riquezas. Deus deu até mesmo sabedoria a Abraão, e Deus queria até mesmo dar também a Isaac. E algo que deixou bem marcante foi quando Deus começa a relatar para Isaac tudo aquilo que ele tinha feito na vida de Abraão. E quando ele começa a relatar, ele começa a falar para Isaac que não era para Isaac até mesmo procurar, homens, mas sim confiar nele. Deus estava falando para Isaac confiar plenamente nele. Deus fala para Isaac: olha, Isaac, você não vai sair daqui. Isaac, você vai ficar aqui. Porque da mesma forma que eu entrei com providência na vida do seu pai, eu vou entrar com providência na sua vida. Deus foi um pouco mais além. Deus falou para Isaac assim, não vá para o Egito. Na realidade, Deus estava conversando com Isaac de uma forma sobrenatural. Deus estava começando a ter experiência, Isaac estava começando a ter experiência com Deus. Isaac estava começando a ter um contato maior com Deus, da mesma forma que Abraão teve. E dentro disso, Deus começou a instruir a Isaac. Da mesma forma que Isaac estava passando pelo aquele período de fome, de seca. O pai Abraão também, pai de Isaac, também tinha passado por um período de seca. Período que não chovia na terra. Na realidade, quando eu falo de fome, é diferente da fome do dia de hoje, naquela época. Quando nós falamos de fome, nós entendemos que tem pessoas de hoje, fome de hoje, tem pessoas que têm e outros não têm. Tem pessoas que podem se alimentar, ter 2 alimentações, 3 alimentações durante o dia, ou 4 alimentações. Já tem pessoas que não têm condições até mesmo de ter uma alimentação. Mas naquele período não estava acontecendo desta forma. Quando fala de fome, estava falando algo era Deus que estava até mesmo trabalhando nesta situação. O produtor podia pegar a melhor semente. O produtor podia plantar a melhor semente. Mas na realidade, a terra não estava preparada. Ou a terra até mesmo não estava autorizada a dar fruto. A terra, por mais que até mesmo colocasse um adubo, por mais que molhasse, não tinha condição nenhuma, porque Deus não havia autorizado a terra até mesmo para nascer qualquer coisa que fosse plantada. Na realidade, as pessoas ali, todos que se encontravam ali, estavam passando por um período de dificuldade realmente de alimentos. A terra não produzia os alimentos. Por melhor que fosse a semente, a terra não produzia. A Bíblia diz que Isaac estava passando em um período de fome semelhante o que seu pai Abrão passou também. Semelhante o período que até mesmo José, quando estava no Egito, a terra também passou. Semelhante também um período de fome
que o povo, quando se encontrava em Samaria, também passou. Não existia, a chuva não caía. Deus não autorizava a terra até mesmo reproduzir. Mas incrível, algo que eu fiquei até mesmo atento na passagem que eu li. Isaac se encontrava no local que não estava produzindo. No Egito, a maioria dos povos estava indo para o Egito, porque no Egito tinha comida. E Deus fala para Isaac assim, ó, não volte para o Egito. Eu quero dizer algo para você que se encontra na noite desse dia. Não volte para o Egito. Quando falamos de voltar para o Egito, nós estamos falando de voltar às práticas ou até mesmo fazer as coisas que a qual nós fazíamos antes de ser alcançado realmente pelo amor de Deus. Antes de nós até mesmo ter levantado as nossas mãos para aceitar Jesus. E Deus fala para Isaac, Isaac, não volte para o Egito. Eu parei para refletir nessa palavra, porque Isaac se encontrava numa situação difícil, e ele sabia que se ele fosse ao Egito, de repente ele teria até mesmo alimento, algo para ele comer. E Deus falou para ele, não volte para o Egito, Isaac. De repente você que está me ouvindo nesse momento, já sentiu até mesmo desejo, vontade de voltar para o Egito. Eu quero te dizer algo na noite desse dia, para ficar gravado em sua mente. Deus hoje manda dizer para você, não volte para o Egito. Amém. De repente você deve ficar falando, pensando, ou até mesmo comentando com você mesmo ou com alguém. Mas o pastor não sabe os problemas que a qual estou passando, as dificuldades que a qual estou passando. Mas eu quero trazer algo para você. Isaac também passava por problemas difíceis. Isaac passava por dificuldades. Entenda você que de repente o período que a qual você está passando seja um período realmente de fome, mas de fome espiritual. Você não consegue mais até mesmo ouvir mais a palavra de Deus. Você já não tem mais tempo até mesmo para perder alguns minutos para ouvir aquilo que Deus tem para você. De repente a sua alma já se encontra até mesmo com fome, com sede da palavra de Deus. E de repente a sua visão é o seguinte, de repente se eu voltar para o Egito, algo até mesmo vai me trazer alegria, algo vai compensar, essa necessidade que a qual eu estou passando nesse momento. Eu torno a dizer para você, não volte para o Egito. Isaac, quando ouve isso aí, Deus falando para ele, eu fico imaginando o que passou na mente de Isaac. Isaac sabendo que no Egito ele poderia até mesmo arrumar alimento para sustentar a sua família. Ele poderia arrumar alimento até mesmo para ele mesmo se sustentar. Mas sabe o que acontece? Deus fala para Isaac, não volte para o Egito, porque eu suprirei as suas necessidades. Eu quero falar algo para você. Não volte para o Egito, que Deus hoje quer suprir as suas necessidades. Amém. De repente você se encontra com a necessidade espiritual. Deus quer suprir as suas necessidades espirituais. E algo que aconteceu assim de grande, de valioso, foi quando Isaac, seguindo o exemplo até mesmo do pai dele, ouviu e obedeceu o que Deus havia falado com ele. A palavra de Deus nos mostra que Deus supriu as necessidades de Isaac numa terra que a qual não dava nada, numa terra que a qual estava seca. Isaac ficou ali e Deus falou assim, olha, Isaac, não saia da onde que eu te coloquei. De repente você está me ouvindo e até mesmo está querendo sair da aonde Deus te colocou.
Eu quero trazer algo para você. Da mesma forma que Deus falou para Isaac não sair do Egito, não ir para o Egito. Eu quero trazer algo para você. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te ordenou para ficar. Isaac tinha tudo até mesmo para não dar certo. Isaac sabia aonde, até mesmo ele indo para o Egito, que ali ele poderia ser suprido as necessidades deles. Mas a Bíblia nos mostra que nós não devemos confiar em homens. Nós não devemos confiar até mesmo em cavalos que têm forças. Mas a nossa confiança tem que ser em Deus. Amém. Glória a Deus. Quando Deus fala para Isaac, Deus está chamando a atenção de Isaac para que a confiança dele fosse nele. E algo que Isaac entendeu. Só que Isaac, além de não ir para o Egito, além de todas as dificuldades que a qual ele estava passando, um período de escassez que não chovia, Isaac fez da seguinte forma: se Deus falou para mim ficar, se Deus falou para mim não ir para o Egito, eu também não posso ficar parado. Eu não posso ficar sem fazer nada. Uma das coisas que Isaac fez, mesmo na situação que a qual ele se encontrava, Isaac pegou a melhor semente e começou a semear. E começou a semear. Tem pessoas que muitas vezes Deus fala para ele: não saia da onde você está. Não volte para o Egito. E muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu não vou sair porque Deus falou, mas eu também não vou fazer nada. Dessa forma, é como se estivesse batendo até mesmo o pé contra Deus. Falando: eu não vou sair, o Senhor não quer que eu saia, eu também não vou sair. Mas também eu não vou fazer nada, não quero fazer nada. Eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada. Tu não falou para mim ficar? Então eu vou ficar. Eu vou ser obediente e ficar, mas também eu não quero fazer nada. Isaac não fez dessa forma. Isaac semeou na casa do Senhor. Amém. Isaac semeou na presença de Deus. Eu quero trazer algo para você. Se Deus falou para você não sair, então você fique e semeia e faça a obra que a qual Ele já colocou nas suas mãos. Amém. Não Glória fique a Deus. parado. Não adianta até mesmo medir força com Deus, que muitas vezes isso não é bom. Porque isso muitas vezes vai trazer até mesmo problemas, até mesmo de forma espiritual para a sua vida. Eu quero te dizer algo. Quando Isaac começou a semear, a palavra de Deus fala que Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que a qual ele semeou. Eu quero trazer algo para você. De repente você não sabe o que você deve semear, mas eu quero trazer uma das coisas que você pode semear. Ore mais, jejue mais, examine a palavra de Deus mais, ajude mais na obra do Senhor, oferte na casa do Senhor, dê o seu dízimo na casa do Senhor. Isso tudo é uma forma de semeadura no reino de Deus. Eu quero dizer para você que não é só isso, existem outras coisas que você pode fazer de maneira que você venha semear na casa de Deus. Eu quero trazer algo para você entender na noite desse dia. O momento é um momento de escassez. O momento é um momento de crise. Mas eu quero falar para você, Isaac prosperou no momento de crise. E eu quero trazer algo para você. Se hoje nós estamos passando um momento de crise, eu profetizo em sua vida que você será próspero nesse momento de crise. Amém. Eu quero trazer para a sua reflexão. No começo do ano foi falado que Deus iria abrir as portas do céu. Mas era necessário que nós estivéssemos até mesmo buscando Ele, que nós estivéssemos na presença dEle. Eu sei que o momento que a qual nós vivemos é um momento de esfriamento espiritual. O momento que nós vivemos é um momento que os problemas vêm de uma forma que muitas vezes pensamos que não vamos aguentar. Isaac também passou por esse período. Isaac até mesmo viu qual seria a solução para a vida dele.
mas seria a solução que Isaac iria tomar. E Deus não queria que Isaac resolvesse o problema, Deus queria resolver o problema para Isaac. Ei, entregue seus problemas na mão de Deus, que Deus vai resolver os seus problemas da mesma forma que resolveu os problemas de Isaac. Amém. A palavra de Deus nos mostra que Isaac começou a prosperar. Isaac plantava e as coisas davam. Os frutos nasciam. As sementes até mesmo de vagem, ou até mesmo de feijão, eu não sei se eles plantavam naquela época, mas tudo que Isaac plantava, mesmo numa terra seca, mesmo numa terra que não chovia, mesmo numa terra que a qual muitos falavam que não produzia, Isaac começou a produzir. E isso começou até mesmo a chamar a atenção de outras pessoas. Eu quero trazer algo para você. Se você estiver fazendo aquilo que Deus já determinou para você fazer na sua vida, se você estiver fazendo a obra de Deus, muitos vão falar assim: olha, como pode, num momento de crise, num momento de dificuldade, mas como pode ele estar prosperando? Como pode ela estar prosperando? Eu quero dizer algo para você: quando nós fazemos aquilo que Deus determinou, quando nós fazemos aquilo que a qual Deus colocou para nós fazermos, quando nós somos obedientes a Deus, tenha certeza de algo, que você vai prosperar até mesmo no pior solo, até mesmo nas dificuldades que venham se levantar, até mesmo aonde as pessoas falam que jamais irá nascer algo, que jamais irá acontecer algo, mas Deus está na frente e Deus faz aquela terra que está seca, aquela terra que não produz nada, Deus derrama as suas bênçãos de forma sem igual daquele lugar e aquela terra começa a produzir. Amém. A palavra de Deus mostra que as pessoas que a qual até mesmo o Egito começou a ver algo que estava acontecendo diferente, até mesmo na vida de Isaac. Eles começaram a ver, ele não veio aqui até mesmo para nós darmos alguma coisa para ele. Ele mesmo está conseguindo produzir, e produzir muito e muito e muito. Dentro disso começou até mesmo criar até mesmo inveja, ciúme nas pessoas. Eu quero dizer algo para você. Você vai produzir no momento de crise, no momento de dificuldade. Mas saiba você que você corre o risco de pessoas até mesmo ficar com inveja. E até mesmo ficar achando como pode você ter conseguido isso. Mas eu quero falar para você. Você só consegue porque você colocou Deus na frente. E quando nós colocamos Deus na frente, tudo vai bem. Isaac colocou Deus na frente. As coisas começaram a acontecer. As pessoas começaram a se levantar até mesmo contra Isaac. Isaac abria um poço. Daqui a pouco vinha pessoas e fechava. Isaac abria outro poço. Vinha pessoas e fechavam. Mas Isaac não desanimou. Eu quero trazer algo para você. Muitas vezes você está até mesmo tentando, está lutando. Pessoas muitas vezes querem te derrubar. Pessoas muitas vezes querem te destruir. Pessoas muitas vezes querem fechar o seu poço. Os poços que a qual você abriu. Mas eu quero falar algo para você. Não desista, porque quem mandou você abrir é aquele mesmo que irá fazer. No poço que a qual muitas pessoas até mesmo falam que não irá produzir água. E ali irá jorrar muita água, que irá até mesmo aguar, molhar a terra aonde você semeou. Eu quero dizer algo para você. Semeie uma boa semente. Plante uma boa semente. Para que quando os frutos começarem a dar, dê frutos bonitos, dê frutos bons. Eu quero falar algo dentro disso aí. Isaac não desanimou. Isaac não parou. Fechava um poço, Isaac abria outro. Fechava um poço, Isaac abria outro. Eu quero falar para você, não desanime. Continue lutando, continue perseverando. Se não deu certo hoje, abra outro ali. Se não deu certo amanhã, abra outro depois da manhã. Mas não pare, porque o Deus que mandou você abrir poços é aquele Deus que irá fazer jorrar água aonde ninguém esperava que viesse jorrar. A palavra de Deus fala que chegado um dado momento, Abimeleque mandou até mesmo Isaac sair da terra da onde que ele estava.
Porque Isaac estava prosperando numa terra que a qual Abimeleque até mesmo viu e até mesmo falou, ou até mesmo achou que não iria produzir nada. E ali Isaac estava produzindo. Ali Isaac estava prosperando. Ei, entenda um negócio. Você é filho do Deus que faz o impossível tornar-se possível. De repente o que é impossível para você, de repente o que é impossível até mesmo para as pessoas, não é impossível para Deus. Aonde que as pessoas até mesmo acham que nada vai acontecer, que tudo ali já está destruído, que não tem como mais nascer mais nada ali. É ali que Deus quer trabalhar contigo. É ali que Deus quer fazer você prosperar. É ali que Deus quer fazer com que as coisas venham produzir, que as coisas venham dar frutos, e frutos com abundância, até mesmo para você ajudar e até mesmo para você dar às pessoas que a qual precisam. Eu quero falar algo para você. Isaac não desanimou. Quando Abimeleque chegou, até mesmo tentou expulsar Isaac dali do local. Isaac foi para o mesmo, não saiu da terra, foi para um local de vale ali naquela terra. Eu quero falar para você, o mesmo Deus que é o Deus das montanhas, o Deus que se encontra na parte alta, é o mesmo Deus que se encontra no vale. Amém. Isaac foi para o vale, e no vale Isaac prosperou. Independentemente da situação que a qual você se encontra, entenda você algo que eu quero te falar na noite desse dia. Para Deus não importa se você esteja no vale ou se você esteja no monte. O Deus que opera no vale é o Deus que opera no monte. Verdade. Eu quero falar algo para você. As suas bênçãos não vai deixar de chegar, independente até mesmo aonde você se encontra, se é no vale ou se é no monte. Mas Isaac foi obediente a Deus. Isaac não desobedeceu a Deus. Isaac botou no seu coração, se Deus mandou eu ficar, eu vou ficar. E se Deus mandou eu ficar, eu vou semear. E se eu semear, eu vou colher. Entenda isso, que você tem que semear com fé. Porque pela fé você vai colher. Independentemente do terreno que você venha semear. Você pode ter certeza que Deus fará você colher bons frutos da semente que a qual você semeou de maneira boa. Isaac entendeu isso. Não foi Abimeleque, não foi até mesmo outros reis que fez com que Isaac viesse parar. Ei, não pare por nada. Não deixe ninguém te parar. Entenda um negócio. Você tem que prosseguir, porque seu alvo é Cristo, o seu alvo é Deus. Independentemente que você está passando dificuldade hoje, mas entenda que mais na frente, as sementes que você plantou hoje, você irá colher fruto. A Bíblia diz que Isaac foi próspero tanto nos montes quanto no vale. Eu quero trazer uma palavra para você. Ei, não pare de semear. Continue semeando. E se Deus mandou você ficar, fique. Fique em obediência a Deus. Mas também semeie na obra de Deus. Amém. Faça tudo aquilo que Deus determinou para você fazer. Haja de forma como se você estivesse fazendo algo de especial. A obra de Deus precisa de semeadores. Deus não precisa de nós, mas Deus precisa de semeadores. Pessoas para semear no reino dele. Quer ser próspero? Semeie no reino do Senhor. Mas semeie com amor e gratidão por tudo que ele tem feito por você. Dessa forma, Isaac foi próspero. Essa é a palavra que eu quero deixar para você na noite desse dia. Continue semeando. Continue fazendo o querer de Deus. Que Deus tem o melhor para você e para mim. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor? Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não
não faz acepção. Isaque era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar, concubina, só serviu pra gerar. Um dia Abraão pegou água e pão e disse: vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou um filho no deserto, entrou. Seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou o filho e disse: vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver. Mas ele não morreu, ele não morreu. O menino orou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu. Uma fonte nasceu. Deus chamou Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Israel só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo de Deus é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra desaparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, é Deus de Ismael. Ele não faz acepção. Isaque era desejado, Ismael desprezado. E era filho de Abraão, mas não nasceu de Sara, nasceu de Agar. Agar, a concubina, só serviu pra gerar. Um dia Abraão pegou água e pão e disse: vão embora que não mais ficarão. A mãe pegou o filho no deserto, entrou. Seguiu sua jornada até que a água acabou. A mãe olhou pro filho e disse: vamos morrer. Agar se afastou pra morte dele não ver. Mas ele não morreu, ele não morreu. O menino chorou e Deus o atendeu. No meio do deserto um milagre aconteceu. Uma fonte nasceu. Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que Deus faz a fonte aparecer. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém de tanto ama desistiu de você, O deserto é cenário pra desaparecer. glória a Deus. Aleluia. Deus de Abraão, Não, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é o mesmo que não deixa Ismael andar só. Se alguém se afastou só pra não te ver morrer, é nessa hora que ele faz a fonte aparecer. Deus de Isaac, Deus de Jacó, é pai de multidões, é pai de quem está só. Se alguém que tanto ama desistiu de você, o deserto é cenário pra desaparecer. glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom. Deus, a sua misericórdia dura para sempre na nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, porque, Deus, nós não estamos simplesmente, ó Deus, assistindo a live. Nós estamos cultuando a Ti, Deus. Então eu te peço, ó Deus, que receba, Deus, o nosso culto como um cheiro suave às suas narinas. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, ó Deus, que Tu derrame, Pai, suas bênçãos
na vida de cada irmão, Pai, presente. Deus, em nome de Jesus, toma cada irmão em suas mãos. Eu te peço, Deus, que tu dê vitória, Deus. Deus, que tu derrame suas bênçãos na vida de cada um, Pai. Eu te peço um restante de semana abençoado, Deus. Que tu venha, Deus, de forma sem igual, Pai. Estabelecer, Deus. Oh, Deus, vitória, Pai, para o seu povo. Deus, em nome de Jesus, eu te peço também que todo espírito de enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Deus, e que seu povo venha ser abençoado. Agora eu te peço uma noite de sono tranquilo, um restante de semana abençoado na sua presença, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam... Amém. Agindo Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Agora repete comigo. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Dê um abraço nessa pessoa mais linda que esteja do teu lado. Amém? Agradecemos a todos que a qual estiveram conosco, né, nessa live. Amém. Amém? E que Deus a abençoe. Deus abençoe a todos. Até Amém. domingo. Até domingo. Amém.